Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Mais uma semana se iniciando e com elas novos desafios nessa nova modalidade de ensino que é a distância, né? Então, nosso conteúdo vai trabalhar hoje o capítulo 4, Escravidão e Resistência. A aula passada eu passei algumas atividades sobre o conteúdo e agora eu vou dar continuidade a esse conteúdo explicando para vocês. Então vamos lá. Quando falamos de escravidão e resistência, a gente está falando da luta que esses negros tiveram ao chegar no Brasil. Então, o processo de escravidão foi muito doloroso. E é essa dor que ainda hoje a gente enxerga, marcas na nossa sociedade, que é o preconceito, a discriminação e uma série de fatores que aconteceram com essa escravidão no Brasil. Então é notável, pessoal, cerca de 4 milhões de africanos durante 3 séculos de escravidão chegaram ao Brasil. Então aí nós vamos perceber que o mundo em si usa a nova modalidade que é o tráfico negreiro. Então esse tráfico negreiro possibilitou uma aceleração de melhorias na economia para os senhores de engenho, e aí a escravidão passa a ser um negócio lucrativo. Sabemos que a escravidão é uma prática muito antiga na história, né? E com ela uma prática muito perversa, onde tudo dá início lá na Mesopotâmia. Os gregos, romanos, astecas e incas foram povos que se... Então essa prática, por ser muito antiga, esses povos, astecas, incas e maias como exemplos, eles utilizavam a escravidão como uma maneira de aprisionar adversários e prisioneiros derrotados em guerras. Então, desde já, a escravidão ela passa a ser algo lucrativo e no Brasil não vai ser diferente. Vários negros vão desembarcar em navios, alguns de forma clandestina. Então, a Europa em si, ela usou do tráfico negreiro como uma forma de comércio. E aí nós vamos observar que os portugueses foram os primeiros a realizar esse comércio de escravos. Esses escravos vinham através de transatlânticos. E nesses transatlânticos, eles traziam esses negros que seriam a mão de obra e o comércio para toda a América também. Além dos portugueses, nós vamos observar que um grande aliado nessa rota de tráfico negreiro serão os holandeses. Esses holandeses eles vão comercializar esses negros, vão trazer negros para várias regiões, inclusive aqui para a América do Sul, Brasil. E aí entre o século XV e XVI, eles vão estabelecer alianças com o comércio. Essa aliança com o comércio vai tornar esses holandeses soberanos em vários locais da Europa. Então nós vamos observar que o tráfico negreiro, a partir do século XVI, ele vai ganhando grandes proporções escravistas em 3 continentes: o africano, o europeu e a América. Então, esse comércio que vai formar o chamado comércio triangular. Com o crescimento do comércio de escravos, então resultou um grande impacto econômico. Qual seria esse impacto econômico? O aumento populacional e, além disso, com esse aumento, a gente vai ver entre os séculos XVI e XIX que a população ela vai crescer bastante, cerca de 10 a 20 milhões de escravos chegam em várias regiões por conta desse tráfico. Então, o tráfico negreiro no Brasil, no século XVI, que é o primeiro momento da colonização, o número de africanos trazidos para o Brasil foi menor do que nos séculos subsequentes, pois as atividades econômicas ainda eram relativamente grandes, parte da mão de obra era utilizada por indígenas. As primeiras capitanias brasileiras elas vão receber escravos só depois de um longo tempo, que vão ser Bahia e Pernambuco. Bahia e Pernambuco serão esses locais onde neles se tinha grandes engenhos de plantação de cana-de-açúcar. E aí esses escravos eles vão ser a mão de obra, porque nesses locais
nós vamos observar que o açúcar ele vai dar lucro para o Brasil. Então, esse lucro vai precisar com que se tenha mão de obra para que ele possa prosperar cada vez mais. A viagem nos navios negreiros eram de condições desumanas. A grande maioria desses negros eles eram marcados a ferro em brasa para identificar o seu proprietário. Alguns eram acorrentados, maltratados, então muitos não chegavam nem vivos em terra. Então nós vamos observar que a história da escravidão ela é muito triste. E aí é mais um capítulo da nossa história. E aí se levava 40 dias, pessoal, para se chegar em terra. Então, diante dessa longa viagem, dessa demora, nós vamos perceber que muitos negros morriam. Então, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E aí eu estou me adaptando à nova realidade, como eu já falei para vocês do ensino à distância. Então, bons estudos e fiquem com Deus.